Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade G-Grum. Meu nome é Júnior Borja, sou o Groomer referência da Hydra e hoje eu vou mostrar para vocês um trabalhinho bem bacana, bem comercial mesmo, que a gente vai fazer numa cachorrinha da raça Yorkshire Terrier. Bom, uma coisa muito importante para a gente falar antes de mais nada é que textura de pelagem vai ser sempre algo relevante. A raça, ela sempre fica em segundo plano. Para a gente poder fazer um trabalho harmônico, bonito, o animal precisa ter uma textura bacana. Quando é um York que tem uma pelagem muito lisa, você dificilmente consegue atingir um acabamento bacana, porque é importante enfatizar isso. Tem pelos que não foram feitos para serem cortados e a gente insiste em cortar, né? Porque os clientes querem, porque é mais confortável na visão do cliente, né? Sempre mais confortável para o animal, pois o animal acaba se sujando menos. O que eu acho não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o cliente quer, né? Ele tá pagando no final das contas, então a gente vai fazer essa bagaceira do jeito que ele quer, não é verdade? Então, essa Yorkzinha é uma Yorkzinha que eu gostei bastante dessa textura de pelo dela, porque não é nem muito lisa, nem muito texturizada, então a gente consegue trabalhar. Então, de modo geral, quando o animal é um animal gordinho, eu gosto de passar um adaptador mais curto no corpo para deixar umas patas mais destacadas, que é o tipo de trabalho que eu acho que entrega mais, que convence mais e que deixa o animal mais dentro da necessidade que o cliente procura, né? Só que existem coisas, né, que às vezes não dá certo. Por exemplo, se fosse um animal com a pelagem extremamente lisa, sabe aquele pelo escorrido que chega a dar um dó de cortar, um medo de você meter a tesoura e cagar no pelo do cachorro? Então, quando é muito liso assim, eu não recomendo que você faça com adaptador, eu recomendo que você faça somente com tesoura semidentada, evitando um pouco até mesmo a utilização da tesoura tubarão, porque a tesoura tubarão em determinados tipos de pelagem acaba marcando muito, né? Mas nesse tipo de pelagem específico, que é uma pelagem que eu gosto de chamar de pelagem mista, a gente consegue ter um acabamento bacana trabalhando com adaptador, tesoura e tudo mais, né? Então é importante identificar essa diferença de uma pelagem extremamente lisa, né, que é horrível de cortar, meu Deus, chega a dar até um negócio no coração quando a gente vê um pelo assim, de uma pelagem mais texturizada, que tem um acabamento bacana. Essa cachorra já é uma cachorrinha um pouco mais velha, né, a dona sempre teve o costume de tosar super curto, e aí a gente adaptou uma tosinha pet que eu acho que ficou bem bacana. Então o mesmo adaptador que eu estou utilizando na região do dorso, eu trago ele para a região do peito. Mas é importante lembrar que quando a gente quer dar um destaque legal para a cabeça, a gente sempre encurta um pouquinho mais o peito, tá bom? Só que eu não preciso trocar o adaptador, gente, é só colocar ele no sentido contrário da pelagem. Então, se eu passo a favor, eu só venho no sentido contrário e subo novamente. Então eu venho bem nessa região do peito, eu gosto de deixar bem raspadinho, bem curtinho, para realmente dar um destaque maior aí para a cabeça. Nessas patas eu praticamente não vou mexer, tá bom? O que eu vou fazer bastante vai ser preparar essa pelagem na hora do banho, né? Que eu vou mostrar agora a seguir aí para vocês. Então eu reduzo a pelagem que eu não vou precisar, porque eu acho uma burrice você dar banho num cachorro para depois ter que cortar o pelo dele de novo, entendeu? Então você gasta produto, tempo e etc. Então eu sou um cara extremamente a favor da economia, acho que a gente deve economizar sim, mas existe também a economia porca com a qual eu não compactuo, né? Mas de modo geral eu reduzo a pelagem sempre antes de fazer qualquer serviço de tosa, até porque eu consigo um acabamento melhor, entendeu? Porque se eu retiro a pelagem de onde eu não preciso, eu consigo focar onde de fato eu preciso, que são as patas e a cabeça. O corpo ele passa a ser um detalhe, porque no final das contas eu nem vou trabalhar o corpo com a tesoura. Esse adaptador que eu estou passando, ele lembra bastante a altura de uma lâmina 4, ele tem ali um dedinho que a gente fala de altura. Lembrando que a altura de adaptador é muito particular, né? Ficaria muito bacana também utilizar uma lâmina 7, né? Fica bem bacana também, mas nesse caso a gente vai preservar um pouquinho de pelo, até porque tá um pouquinho frio e não é muito legal você raspar muito o animal, né? Lembra que pelo, ele tem uma necessidade ali fisiológica para o animal, faz parte do desenvolvimento, da proteção da pele. Uma coisa muito importante vocês entenderem também, que a pele do animal ela é um pouco mais espessa do que a nossa, por isso que eles têm toda essa quantidade de pelo. Então, de modo geral, os animais precisam sim da pelagem, né,
para ter um equilíbrio térmico aí bacana, todos eles, independente da raça que for, tá bom? A região da cabeça ali é uma região que tem o pelo mais liso, então isso eu acredito que seja a maior dificuldade de vocês, tanto é que se você está aqui assistindo essa aula, você deve estar louco para ver como é que a gente vai fazer essa bendita dessa cabeça, né? Que é a maior dificuldade da galera aí, porque a orelha do York é uma orelha que para em pé. Então o fato da orelha, mexer com a orelha já é difícil. Vai fazer um Shih Tzu com a orelha já é difícil. Aí você pega o York que tem a orelha em pé, fica mais difícil ainda. Então a orelha é muito difícil e às vezes acontece cagadinhas, acidentes. E a gente também tem variações de orelha, tá bom? Tem orelhas que pendem muito pro lado, tem orelhas que param extremamente em pé, tem orelha que uma fica em pé, a outra cai pro lado, tem orelha que é tudo brochada para baixo, que nem parece que é York, né? Que é uma mistureba aí. Mas é o cachorro, gente. O cachorro assim, tem toda uma variação. Por isso que eu acredito que, independentemente do conteúdo que você esteja assistindo, independente do trabalho que for, nenhum trabalho 100% vai ser adaptável para outro pet. Então você já tem que colocar isso na sua mente. O que você tem que pegar são as dicas, né, que a gente coloca nesse conteúdo e adaptar para os animais que você tem aí, né, no caso. Então é muito importante você entender bastante essa diferenciação, porque, por exemplo, essa tosinha é uma tosinha prática, fácil. Se fosse um York com pelo extremamente liso, a preparação seria diferente, a escovação seria diferente, a forma de utilizar equipamento também seria diferente. Porque infelizmente o York ele acabou perdendo um pouco o padrão da raça, ele acabou crescendo demais, né? É o famoso York Sauro que a gente fala. Então ele acabou crescendo por demasia, e tem uns York que parecem uns besouros, uns monstros de tão grande que é, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí para fazer serviço. Eu particularmente prefiro trabalhar com os York mais grandes. Não gosto de trabalhar com cachorro extremamente pequeno, eu acho que eles são muito delicados. Dá um trabalho, porque você dá um sopro, você pode matar o cachorro infartado, entendeu? De tão pequenininho que é, sabe aqueles York pequenininho, parece um ratinho. Você vai pegar na perninha dele, só é osso e pelo. Então, esses cachorros eu não gosto de posar. Não gosto mesmo, dá medo, eu fico com receio, fico preocupado que algo aconteça, né? Mas se tiver que fazer, a gente faz, porque a gente é pau pra toda a obra, não é verdade? Então, é importante você entender de modo geral essa diferenciação de um animal para o outro, tá? Reduzir bastante o pelo antes do banho, e a hora que chega na parte do banho você tem que aproveitar esse momento para realmente preparar a pelagem. E preparar a pelagem é diferente de somente dar um banho, entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer tosa, eu vou cortar a região do rosto, eu preciso ter um rosto bonito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar essa bagaceira desse bigode. Não, o cachorro não vai bater com a cara na parede, tá? Não tem nada a ver com a locomoção do animal. Os animais, ao longo do tempo, eles acabaram perdendo a necessidade de ter esses bigodinhos que se chamam vibriças. Anota aí se você não sabe o nome, se chamam vibriças, tá bom? Os gatos, diferentemente dos cães, eles necessitam por uma questão de locomoção, porque eles sobem, descem. Um animal não vive mais numa selva, não caça mais, não tem mais essa necessidade, eles são extremamente domésticos. Então o bigode acabou perdendo utilidade, né? E como a gente trabalha com estética, né? Eu e você, meu amigo, nós somos esteticistas, e a gente tem que deixar o animal bonito, e o bigode atrapalha bastante, e faça isso sempre com a pelagem molhada, porque depois que o pelo secou, que é o caso agora, você vai ter que ficar caçando o bigode do cachorro. E não tem como você ficar caçando o bigode com o pelo seco, né? Então quando a pelagem molha e o pelo cai, as vibriças levantam, né? E essa é a hora exata de você cortar. Aí você vai lá, pega uma tesourinha velha que tu tem, e aí você vai lá e corta esse bigodinho aí do cachorrinho, né? Que eu acho que vai ficar bacana. Eu faço isso com Shih Tzu, com York, com Maltese. Maltese não tem tanta vibriças, mas Shih Tzu tem bastante. Então, às vezes, uma coisa tão simples como cortar um bigode facilita muito na hora de você arredondar um rostinho, porque dá uma diferenciação bem bacana. Então, incrementa esse tipo de ação na preparação da pelagem dentro da sua rotina de atendimento, beleza? Pessoal, de antemão eu já vou falar para vocês que vocês vão me ouvir pra caralho, pra caramba. Essa aula vai ter quase 52 minutos, pelo que eu estou olhando aqui.
A gente vai demorar para um cacete, mas eu acredito que essa é a única forma de vocês aprenderem. Como eu disse anteriormente, eu perguntei para vocês se vocês gostariam de ter um conteúdo mais longo, mais didático, com mais informação, e todo mundo disse que sim, então eu vou investir um pouco nesse tipo de conteúdo. Se você achar que tá comprido demais e tá dormindo, você me fala que a gente dá uma reduzida também, porque eu preciso saber o que vocês gostam, o que vocês não gostam, entendeu? E de modo geral é isso, tá bom? Mas vamos lá dar continuidade para o nosso trabalho. A gente já diminuiu a pelagem, a gente preparou a pelagem no banho, eu utilizei shampoo de volume, não condicionei o animal, tá bom? Gosto de enfatizar bastante isso agora neste momento. Faço isso em todos os cachorros? Não faço em todos os cachorros, são apenas alguns animais que a gente tem esse tipo de atividade de raspar o animal por completo, né? Raspar o animal por completo não, de não usar condicionador no animal no caso, né? Não utilizei nenhum tipo de hidratante, não utilizei nenhum tipo de emoliente, porque eu quero texturizar a pelagem. Então eu passei bastante shampoo de volume, preparei bastante a pelagem, porque eu vou fazer tosa. Se eu fosse fazer banho, aí a preparação seria diferente, entendeu? Aí você pode me perguntar, mas Júnior, não vai dar diferença na qualidade do pelo? Daria se o pelo do animal tivesse desidratado. Então é importante você saber quando um pelo precisa de hidratação. Essa cachorrinha é uma cachorra extremamente muito bem cuidada, toma banho com frequência, faz hidratações com frequência, come super bem, tem uma textura de pelo boa, tem um brilho natural muito bom na pelagem. Então isso são coisas que dão uma diferenciação, então não fazem tanto a necessidade de utilizar um hidratante, tá bom? O hidratante ele é realmente para derrubar pelo, e quando eu vou tosar eu não quero derrubar pelo, eu quero erguer essa bagaceira, entendeu? Eu quero que esse pelo fique texturizado, alto, para que eu possa trabalhar aí com as tesouras e tudo mais. Então, nesse caso específico, não usei emoliente nem hidratante, somente neutralizador de odores de pré-banho para tirar o cheiro ruim, né? A nhaca, aí limpei o ouvido, cortei a unha, o básico. E utilizei shampoo de volume, fiz bastante fricção na hora do banho, né? E agora a gente vai começar realmente fazer todo o passo a passo da tosa aí, né? Bom, eu particularmente sempre raspo embaixo da patinha de todos os animais antes do banho. Nesse caso específico eu não raspei porque eu precisava mostrar para vocês essa região, tá bom? Eu utilizo uma lâmina 30 ou 40 ou 10 para trabalhar essa região, mas de modo geral eu recomendo que seja feito sempre com uma lâmina 10 ou 30, tá? Evite lâminas muito curtas, porque isso pode causar sempre uma reação alérgica no animal, principalmente logo após o banho. O ideal é sempre você utilizar essa maquininha para fazer essa raspagem anterior ao banho, tá bom? Para realmente evitar problemas. E olha que é um cachorro que não tem tanto problema de alergia, tá bom? Igual o Shih Tzu e outras raças, mas ele pode sim vir a desenvolver, principalmente se for um animal um pouco mais velho, tá bom? Então ali na região do ânus e a região da vulva, eu gosto de limpar de uma forma bem suave, bem sutil. Não gosto de fazer aquela bunda de macaco, sabe? Aquele negócio horroroso, né? Se o cliente pede e ele se adaptou a isso, eu explico para ele que isso esteticamente não é bonito e não tem necessidade de ser feito, né? Mas como clientes desenvolvem hábito, e a questão da prestação de serviço, ela está muito atrelada à rotina do cliente. Quando um cliente se habitua muito com determinado tipo de serviço, é muito difícil tirar isso dele, entendeu? O mesmo vale realmente para, vamos dizer assim, um Schnauzer. Tem Schnauzer que você faz aquela tosa na lateral, sabe? Extremamente reta. Inclusive a gente nunca fez Schnauzer, né? Eu acho que um dia vamos fazer um Schnauzer aí se vocês quiserem, tá? Tem Schnauzer que às vezes você corta assim na lateral dele e fica reto, sabe? O cliente gosta daquilo. Quando você vai lá e mostra linhas diferentes, faz diferente, ele acha que tá errado. Por quê? Porque ele criou um hábito de ver o animal daquele jeito. Quando ele vê diferente, ele se assusta e ele acha que tá errado, porque não faz parte do que ele tá habituado a ver. Então você como profissional, você tem um papel muito importante em orientar o cliente, explicar as coisas para ele, como que devem ser, mostrar foto, utilizar realmente conteúdo didático para você elucidar o seu trabalho para o seu cliente, né? Bom, a gente fez a tosa higiênica de uma forma bem sutil, somente a região da vulva e somente a região do ânus. A pelagem que fica em volta a gente trabalha com tesoura,
tá bom? Porque não fica bonito, tá? Mas se o cliente quer, tu faz, mas sempre explica um pouquinho antes, tá bom? Bom, pessoal, aí depois que a gente raspou a patinha, a gente começa, embaixo da patinha, a gente começa a arredondar ela. Eu sempre faço as 4 patas antes de qualquer coisa que eu vá fazer, porque mexer com a base da pata é um pouco complicado, porque você precisa ficar voltando para corrigir pontas. Então eu já faço as 4 logo de cara, que aí eu não tenho que ficar voltando, então eu só foco ali na parte da estrutura realmente da pata. Essa York, graças a Deus, ela é super tranquila, né? Ela dá um pouquinho de trabalho, assim, que é normal de York, né? Às vezes ficar um pouquinho louquinho e tal, mas com a glória de Deus abençoou, ele mandou chuvas de bênçãos, né, para essa cachorra, e essa cachorra colaborou com o espírito de paz e amor e carinho comigo, e o que dá para, né, fazer um trabalho aí bacana aí para você, né? Então levanta a mão aí e glorifica. Obrigado, amém. Vamos continuando aqui. Depois que eu arredondei a patinha do cachorro, eu preciso passar o pente várias e várias vezes para eu poder me certificar que tem, olha, começou. O cachorro começa a pular que nem uma capirota, né? Meu Deus do céu. E detalhes, gente, só pra vocês saberem, o cliente tá ali, tá bom? O cliente tá aguardando a cachorrinha e eu fazendo aula pra você, no meio do dia, assim, do trabalho. Falei, vou aproveitar e vou gravar. E o cachorro lá começou a dar show, mas não passa disso, graças a Deus. E vamos continuando. Arredondei a patinha, né? Então eu faço realmente a base das patas, né? Faço todas elas e aí então a gente começa realmente a trabalhar com tesoura. Então é sempre bom uma pata, principalmente na pata que você vai fazer o corte, percebam que com a outra mão eu estou segurando uma das patas e a outra está cortando, né? O que isso faz com o animal, principalmente quando é um animal muito agitado, tem muita sensibilidade. Tem cachorro que você encosta na pata dele e ele dá uns mortal para trás, entendeu? Tem cachorro que é assim e dá muito trabalho. Então, quando o animal começa a fazer isso, você precisa entender que esse animal tem uma hipersensibilidade na pata, o que vai fazer com que você não consiga fazer muita coisa. Então, inclusive, se o cliente pedir para fazer patinha de poodle, você tem que falar, olha, só se eu der uma voadora no seu cachorro. Mentira, não falem isso pro cliente, tá bom? Mas tem cachorro que realmente não dá para fazer, né? É muito importante enfatizar isso. E principalmente York, né? Que é um cachorro um pouco mais complicado. Mas depois que você fez todo esse processo de arredondar as patas, né? Você fez a base da pata, deixou as 4 circulares, né? Principalmente na região aí inferior. Aí a gente vem com a abençoada, queridíssima, benedita, né? Nossa ilustre tesoura dente de tubarão. A insubstituível, a mais querida, a mais desejada, a mais amada por nós tosadores. Por quê? Porque essa tesoura, ela é uma mão na roda, entendeu? Eu não conseguiria, né? Hoje, voltando há um tempo atrás, né? Eu lembro que quando eu comecei a tosar, eu fazia tudo com uma tesoura só, cara. E minhas tosas eram uma bosta. E depois que eu vou entender que um equipamentinho chamado tesoura de desbaste, né? Faria total diferença no meu trabalho. Por quê? Porque ela não corta tudo de uma vez. Então, tosar é uma coisa minuciosa, então é uma coisa que você faz um pouquinho de cada vez. Então, o fato de eu ter uma tesoura que corte menos pelo, isso vai, me ajudar pra caramba, entendeu? Então eu começo cortando realmente no sentido que o pelo cai para baixo. Vejam bem, eu penteio a pelagem, passo o pente, né? Lembrando que esse é um pente que tem os dentes bem juntos, né? Então todo o pelo que sobra fora da quantidade de pelo que eu preciso deixar, eu corto fora. Então eu corto o máximo que eu conseguir aí e logo na sequência eu venho aparando. Então percebam que aquela região interna da pata vai ficar bem curta, entendeu? Por isso que é importante você conscientizar o cliente que em alguns casos você não precisa raspar totalmente essa região. É só realmente você focar um tempo aí em trabalhar com tesoura mesmo, entendeu? Então percebam que eu fiz uma lateral, fiz a outra e agora eu começo a fazer realmente a parte ali de dentro da pata, né? Então passar o pente várias e várias vezes é algo que ajuda muito e seguir realmente a estrutura da pata do animal, entendeu? Lembrando que esse tipo de pata não dá para ser feito em York, que tem um pelo extremamente liso, tá bom? Quando a pelagem é extremamente liso, o processo é totalmente diferente, que nem eu falei anteriormente aí, tá bom? Porque às vezes a pessoa vai lá e mete a mesma técnica num cachorro que não tem um pelo nem um pouco parecido, e aí acaba com o cachorro, caga no cachorro e depois vem falar que a culpa é minha, entendeu? Não tem nada a ver com isso, com as tuas merdas.
Por isso é importante você prestar atenção, entendeu? O pelo dá para cortar, aí beleza. Quando o pelo não dá para cortar, você tem que repensar se vale ou não a pena você dar continuidade para o serviço de tos aí, beleza? Bom, pessoal, agora a gente já tá assim com a pata mais ou menos uns 40% pronto, entendeu? Então a gente direciona todo esse pelo realmente para deixar uma coisa só, porque uma coisa que não fica muito bacana é você deixar a pata muito separada do corpo, entendeu? Como se fosse uma tosa japonesa, vocês me entendem? Então essa linha e essa transição da parte mais curta para a parte maior é uma parte assim que você tem que dar uma ênfase muito importante, né? Essa parte ela precisa estar bem junta, né? Bem juntinha mesmo para você conseguir ter um acabamento bom. Lembrando que o cachorrinho está preso na guia de contenção, não tem como fazer esse cachorro sem guia. Todos os cachorros que você for fazer que são agitados, eles precisam estar contidos na guia, né? Lembrando que você não precisa enforcar o cachorro, é só você ter uns jeitinhos aí. Além da guia no pescoço, você também pode usar a guia entrelaçada na região do peito, que é a região que eu mais gosto, mas quando é um animal que se movimenta muito e eu preciso fazer esse animal parar, eu uso realmente no pescoço, que ele tem uma contenção um pouco mais firme, né? Então depois que eu finalizei essa parte da pata de trás, eu vou me direcionando para frente. Então eu faço um pouco a pata traseira e agora eu vou fazer a pata dianteira aqui do cachorrinho. Lembrando que, percebam de novo no movimento, eu estou segurando a outra pata e dando continuidade para o trabalho com a minha mão ditosa, que é a minha mão direita, né, que é a mão que eu trabalho. E assim eu consigo juntar a parte mais curta com a parte mais grande. Só que essa junção ela tem que ficar realmente suave, entende? Então eu faço a lateral, depois eu faço a parte da frente um pouco. E o movimento é com a tesoura realmente reta, você pode cortar de forma lateral se você quiser, mas eu particularmente prefiro cortar com a tesoura realmente ali parada em pé mesmo, de lado, em pé, de lado, em pé, de lado, porque aí eu revezo o corte. Se fosse uma tesoura fio navalha, eu não conseguiria atingir essa textura de acabamento, tá bom? É muito importante lembrar isso. Então, fazer uma pata de York já é difícil para um cacete, porque o cachorro é chato. Ponto número 1. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é que o cachorro já é chato, entendeu? O cachorro é chato e o pelo é liso. Esse é o ponto 2. Pelo liso, liso, liso. Isso já vira uma desgraceira para trabalhar, entendeu? E terceiro, que se você tiver pouca habilidade, você vai marcar pra caramba e você vai acabar ficando frustrado. Então, se você tiver muito pouca técnica com tesoura, eu sugiro realmente que você passe um adaptador aí na pata antes de começar a tesourar ela, tá bom? Essa pata ainda tá super prática de ser feita, eu já peguei um conteúdo um pouco mais prático, didático, para que vocês pudessem captar bem a ideia de tosar um York, tá bom? Mas de modo geral, se você tiver pouca técnica, abuse mais dos adaptadores. A única região que talvez eu não recomendaria que você abusasse mais de adaptador seria na região da cabeça, mas isso depende também do estilo de rosto que você vai fazer, né? Então, de modo geral, eu faço a pata na parte lateral e frontal, depois eu parto para a parte interna, que é essa região agora que eu estou fazendo. Então eu seguro a pata pelas pontas dos dedos, né? Ergo ela um pouco para cima, aí eu vou fazer na região interna aí de uma forma bem sutil. E lembrando sempre do pente, tá, meu povo? Passa esse pente e passa a tesoura. Passa o pente, passa a tesoura. Percebam que eu utilizo bastante a tesoura, mas na mesma proporção eu tô ali com o pente alinhando o pelo. Porque toda vez que você alinha o pelo, você consegue atingir ali um posicionamento tolerável, né, que a gente fala, um posicionamento bacana e tudo mais. Mas aí você pode dizer também assim, e se meu cliente não gostar da pata muito cheia, o que eu faço? Faz uma pata fina. Tem muito York que eu faço pata fininha, faço até patinha de pudo, mas deixo um pouquinho de pelo ali só para dar uma circulada, que é uma diferença muito, muito bacana que dá aí pro trabalho. Mas se mesmo assim você fazendo isso e o seu cliente não gostar, é porque realmente ele não gosta, entendeu? Por isso, antes de você fazer o que você quer fazer no cachorro, né? Porque a gente tem a vontade de fazer mil e umas coisas nos cachorros, só que tem cliente que não gosta, entendeu? É importante interpretar isso. Se o cliente não gosta, meu amigo, aí você tem que realmente prestar atenção, entendeu? Aí, ó, deixa um nozinho no cachorro. Gente, me pegaram no flagra, deixa um nozinho no cachorro. Que vergonha. Será que eu corto essa parte
Pode dizer que eu sou perfeito. Ah, não, é assim mesmo. Tô nem aí. Quem nunca deixou um nó no cachorro? Não é verdade? Não é verdade? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Fiz a parte lateral, fiz a parte frontal da pata, fiz a parte interna da pata, né? E agora eu faço a parte de trás. E é importante o nosso modelo estar alinhado, né? E quando eu digo alinhado, é preso na guia. Percebam que ele está com a guia no pescoço, eu estou com a mão ali na cernelha dele para que ele realmente não pule, né? Então eu faço todo esse acabamento lateral aí e logo na sequência a gente parte para a cabeça, né? Percebam que fazer pata não tem muito segredo, é sempre uma métrica muito parecida, né? A gente usa sempre a mesma forma de fazer para basicamente todos os cães que possuem textura, entendeu? Quando a pelagem é lisa, eu volto novamente na tecla, aí o movimento é diferente. Inclusive, se der, gente, se eu achar um York assim, não gosto de fazer muito York, tá? Diga-se de passagem, tá? Mas se tiver um York com pelo muito liso para tosar, eu vou prestar uma atenção devida a isso, e se der a gente grava um material aí para vocês, tá? Para desenvolver a sua precificação, os seus horários, a sua hora de chegada, a sua hora de saída. Então tudo isso é muito relativo realmente do profissional, porque o que a gente busca realmente, né, na Garum são realmente profissionais que, ponto crucial aqui que vocês precisam entender, um bom profissional, além de tosar bem, né, que é o básico que todo profissional deve ter, ele deve ter a parte da comunicação muito bem desenvolvida. Ele tem que saber realmente se comunicar com as pessoas e com os clientes, porque se ele não fizer isso, ele dificilmente consegue escalar para um outro nível, entendeu? Então é muito importante realmente o profissional ter essa questão aí da comunicação, né? Então, eu acho que vocês já entenderam basicamente como que é o conceito da comunidade, qual é a função dela na minha vida e na sua vida, entendeu? Por mais que talvez você não tenha interesse em trabalhar com a gente, não tem problema nenhum, mas a gente pode ser parceiro em futuros projetos, em outras coisas, tá bom? Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui para nossa aula. A gente agora vai fazer a região realmente da orelha, né? York é um cachorrinho que você não pode diminuir muito a orelha dele, mas é importante você entender que determinadas partes do animal você precisa realmente raspar às vezes um pouco mais, que é a questão realmente da parte interna da orelha. Por mais que você raspe somente a ponta, o pelo que está por dentro da orelha, você tem que cortar ele um pouquinho. Por quê? Porque isso causa uma diferença muito significativa aí no processo final ali do trabalho. Então, percebam que eu fiz somente a pontinha ali da orelha, né?
Agora eu vou fazer a outra aí para vocês terem como exemplo, né? Essa parte dessa orelha aí. Então a gente faz o mesmo processo, você segura na ponta, né, da orelhinha, retira essa pelagem interna. Eu tô fazendo aí com uma lâmina 30, tá bom? Mas você pode usar uma bravura, você pode usar uma maquininha de acabamento da Wahl, você pode usar uma maquininha da Schernbauer para fazer um acabamento mais sutil. Mas eu sou muito prático, entendeu? Eu evito de ter muito equipamento em volta de mim enquanto eu trabalho. Eu gosto de trabalhar apenas com uma máquina, gosto dessa máquina, me habituei a usar essa máquina. Estou testando outras máquinas aí sem fio para ver no que eu me adapto. Mas de modo geral, a máquina para mim tem tudo a mesma finalidade. As pessoas sempre me perguntam a respeito de máquina. Que máquina que eu compro? Que máquina que eu uso? Meu filho, você vai usar uma máquina que corte, que dure, entendeu? Uma coisa que você tem que pensar muito é na manutenção de longo prazo. Todos os equipamentos precisam de manutenção. Entenda bem isso. A diferença é que uns são mais fáceis e outros são mais difíceis, né? Inclusive a gente importou uma máquina de secar lá da China, isso há 4 ou 3 anos atrás. E assim, incrível a máquina, uma das melhores máquinas de secar assim, que a gente já teve na vida. Só que aí o que aconteceu? Estragou a máquina, a gente teve que mandar arrumar e não tinha peça, entendeu? Então, por isso que eu digo, antes de pensar no equipamento, pense na manutenção de longo prazo, tá? Bom, pessoal, a gente raspou a orelhinha com a lâmina 30, raspou mais ou menos na altura de um dedo. Agora a gente vai fazer o acabamento com uma tesourinha ali, fio laser, né, que é uma tesourinha que só é para cortar realmente esses detalhezinhos, né? Então você segura realmente bem rente a cartilagem e aí você posiciona a pelagem e faz o corte. Então, mais uma vez, para que vocês possam entender, segura bem a cartilagem, separa o que você precisa e corta bem rente a cartilagem. Tome bastante cuidado para você não cortar a orelha do animal, tá bom? Então por isso é importante você nunca cortar sem estar segurando essa região aí da orelhinha, beleza? Então depois que você fez isso, aí você consegue fazer os outros processos, né, do trabalho aí, que é um pouco mais complexo. É importante também você entender que determinados animais às vezes você tem que raspar menos, raspar mais, então tudo isso é uma variável realmente do animal, né? A gente poderia, por exemplo, muito bem passar aí uma tesoura, uma máquina, um adaptador, mas eu particularmente acho desnecessário. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço cabeça de West Highland White Terrier. Conhecem essa raça, aquele cachorro branco? Então eu aprendi a fazer assim no West, né? West tosa comercial, tá bom? Inclusive é importante deixar essas coisas claras, né? Porque tosa padrão é uma coisa e tosa comercial é outra, né? Dentro da tosa padrão a gente precisa levar em consideração padrões realmente de raça e levar em consideração o que está escrito na CBKC e tudo mais. Nesse caso específico eu quero deixar uma cabeça maior, não quero deixar uma cabeça muito pequena, até porque a gente está mudando o estilo de tosa do cachorro, então eu não posso chocar muito a minha cliente, então eu sempre adapto um pouco. Bom, seguro toda essa pelagem para cima e corto bem rentezinho ali com a tesourinha semi-dentada. Então é muito importante eu entender que a altura da pelagem que eu estou cortando, ela não pode passar, não pode ficar muito abaixo nem acima da altura da orelha. Tá vendo? Ele tem que ficar basicamente na mesma altura ou um pouquinho abaixo. Aí quando a pelagem cai, ela já cai posicionada para o que eu preciso. Então daí em diante eu já começo realmente a trabalhar essa pelagem da cabeça. Então, ó, por exemplo, agora eu vou ter que tirar a guia de contenção, porque eu vou ter que fazer os acabamentos laterais aí do cachorro, tá bom? Então agora eu separo ali a pelagem, tá bom? O Dudu tá me ajudando, ele segurando, o outro do chão está lá sofrendo com aquele Spitz que quer comer a mão dele, né? Então vamos lá, eu tô ali posicionando, vou pegar que nem cabeleireiro mesmo, tá vendo? Você pega com os 2 dedos e aí você vem e coloca a sua tesoura por trás, tá vendo? Presta bastante atenção nisso, que você vai ter que levar isso para sua vida toda. Por que que eu utilizo essa tesoura? A gente volta para a mesma tecla de corte suave. O corte ele precisa ser suave, tá bom? Então, ó, eu pego a cabecinha do cachorro ali e vou novamente fazer o corte. Por quê? Porque o pelo é muito liso, gente. Quando eu corto ele cai, entendeu? Então, a forma que eu tô cortando é realmente para ele cair ali da forma certa. Então, eu junto a parte mais curta com a parte mais alta e corto no sentido contrário, tá vendo?
É basicamente o mesmo que o cabeleireiro faz. Aí o pelo vai caindo e eu vou acertando o que sobra. Então eu faço primeiro o topo da cabeça, não, anteriormente eu faço a ponta das orelhas, aí eu faço o topo da cabeça e aí eu vou partir para a parte de trás da cabeça, né, que seriam essas pelagens que ficam por trás da orelha, mas não exatamente atrás da orelha, o que cai por baixo da orelha, porque o que está preso realmente na orelha vai ser parte do acabamento aí da lateralzinha do rosto do animal. Então, utilizar tesouras semidentada nesse momento específico é extremamente crucial para o seu trabalho. Então, é muito importante você entender essa questãozinha aí da tesoura e do acabamento na parte da cabeça. Bom, pessoal, vamos dando continuidade aqui, né, para o rostinho do nosso cachorro. Então, a gente já fez toda essa parte da cabeça, né, que seria muito importante. Agora a gente vai partir realmente para frente, para posicionar toda essa pelagem. E uma coisa que as pessoas têm bastante dúvida é em relação realmente a esse pelo que tem aí, que fica caindo na cara do cachorro, né? Então, sempre que você for trabalhar essa região, é importante você levar em consideração ponto número 1, posicionamento do animal, que eu sempre falo. Posiciona bem o animal na mesa, aí você começa a trabalhar, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar a acertar a parte do rosto mesmo, a gente vai começar a construir uma expressão para esse cachorro que fique legal para ele, entendeu? Então diminuir muito não é bacana e deixar muito grande também não é. Então antes de eu começar a fazer qualquer coisinha, eu limpo bem essa região, né, dos olhos com a minha tesourinha. Eu gosto muito dessa tesoura porque ela é bem prática para fazer essas coisinhas, né? Aí eu corto bem este pelinho do cantinho dos olhos, tá vendo? E aí então a gente começa a trabalhar e a fazer a tosa do cachorrinho, né? Então eu limpo bem, né? Lembrando que essa cachorrinha ela dá um pouquinho de trabalho para fazer ela, mas não é nada demais, mas é um pouquinho chato, né, de fazer. Até por isso eu acredito que boa parte da galera não gosta de fazer York por causa disso, entendeu? Porque é um cachorro que se mexe muito o tempo inteiro, entendeu? Bom, pessoal, daí para começar a fazer essa marcação da orelha, é importante dividir a orelha bem no meio, tá vendo? Como eu até aproximei a imagem para que vocês pudessem entender. E eu realmente dobro a orelha, tá vendo? Eu dobro ela literalmente para fora. Dobro ela, vejam bem novamente. Separo uma divisão, penteio essa pelagem e dobro ela para fora. Aí eu viro ela para fora. Dessa forma que vocês estão vendo ali. A orelha está sendo dobrada no meio, bem na cartilagem. Aí eu venho com a tesoura semidentada e corto realmente na quina de cima, que é essa quininha que fica em cima da orelha, que vai em direção àquela pontinha que a gente já raspou. E percebam que a pelagem já cai dentro de uma proporção que eu preciso. Então o meu trabalho vai ser realmente realinhar tudo isso. Então as pontinhas que sobram lá para cima, eu vou lá com a minha tesourinha, né, e o meu pente e faço realmente novamente o acabamento. Então lembrando que a parte de trás e a parte do topo já foram feitas, então eu não preciso ficar voltando para refazer esse trabalho. Eu faço por aí mesmo, entendeu? Então aí a gente começa realmente a acertar esse pelinho do caimento da orelha. Quando a gente vai fazer uma tosa asiática em York, aí muda totalmente, porque em alguns casos o York precisa desse pelo na lateral para dar o caimento para a tosa dele. Então são coisinhas assim que você precisa prestar um pouquinho de atenção, tá bom? Então percebam aí que a gente já começa a fazer o alinhamento da orelha. Em alguns casos, quando a orelha ela é muito pesada, quando você começa a cortar esse pelo, você percebe um leve levantamento da cabeça, sabe? Da cabeça não, da orelha. Você percebe que a orelha começa a ficar mais em pé, porque tem menos pelo, consequentemente a orelha fica mais leve. Cartilagem é uma coisa extremamente sensível, leve, né? Então o fato de ter um pelo ali pesando, ela já faz com que ela caia para baixo. Inclusive existem técnicas de tosa para York de exposição, quando eles raspam a orelha, onde eles pegam uma mecha da base da extremidade de uma orelha, junto com outra mecha da base da extremidade da outra orelha e prendem, ou seja, puxa o pelo para que as orelhas se aproximem uma das outras, o que faz com que a orelhinha do York fique bem pezinho, sabe? Então isso é uma técnica, porque com aquela quantidade de pelo, na maioria dos casos as orelhas elas pendem para o lado. E um York que tem a orelha pendida para o lado dá uma pontuação baixa, né, na hora de um cachorro
Isso voltado para a questão de handler, de cachorros que participam de competição, exposição e tudo mais, tá bom? Mas no nosso caso a gente não vai prender uma mecha do cachorro com a outra mecha e amarrar isso e entregar assim pro dono. O dono vai falar, meu Deus, você é louco, você tá acabando com o meu cachorro, tá judiando dele. Então são coisinhas assim que vocês precisam entender e conhecer. Essa informação é para você que nunca se envolveu com questão de sinofilia, cães de exposição ou cães de raça pura no caso, né? Essa preparação ela é totalmente diferente, entendeu? A parte do mundo do banho e tosa ela é um pouco diferente do mundo de exposição. Então é importante você saber diferenciar isso. Mas existem muitas técnicas de handler, né? Que a gente tem cursos e tudo mais, que a gente, querendo ou não, acaba trazendo isso para nossa rotina de banho e tosa, né? Então, pessoal, agora a gente já fez essa região da base das duas orelhas, agora a gente vai começar a declinar o corte. Então, eu passo por uma tesoura um pouco mais aberta. Então, eu vou realmente mecha a mecha, fazendo uma medição das pontas maiores. Então, todas as pontas que forem extremamente grandes, aí eu vou lá e dou uma leve cortada, entendeu? E a posição que você vai cortar também é muito importante, tá bom? Você não pode cortar demais, mas também você não pode cortar de menos. Você tem que tomar cuidado com a mão para você não pesar o corte, ou seja, não tirar mais do que você deveria. Porque se consequentemente você fazer isso, para voltar e consertar vai ser um problemaço. Então olha, eu acho que nesse ângulo vai ficar melhor para ver. Vejam bem, eu penteio para fora e eu retiro a ponta maior, entendeu? Viram? Vamos fazer mais uma vez para que vocês possam entender. Então eu vou lá, pego a mecha, ó, a ponta maior eu tiro para fora. Isso, exatamente. E aí então a gente começa a cair as laterais, então a gente começa a declinar o rosto para ele formar aquele Chanel redondinho que deixa um charme super bacana aí em New York. Então eu não preciso e não posso retirar muito pelo ali de dentro, mas eu preciso retirar porque senão ele atrapalha, né? Que é o que na maioria dos casos acaba deixando a orelha quadrada, né? A orelha quadrada, o rosto quadrado, se a pessoa falar, mas eu quero deixar no formato redondo, redondinho, e a pessoa não consegue, porque o que acontece? Ela acaba tirando muito das laterais, então isso acaba totalmente com a expressão do animal. Então eu primeiro faço as laterais, né? Faço tudo que eu preciso para aí então eu achatar a base da cabeça, que agora a gente vai deixar a cabeça mais alta. E como que a gente faz isso? Retirando o pelo que está embaixo. Então eu faço um corte assim rasante, né? Um corte reto na parte de baixo, para mim ter uma régua para mim ver o que eu preciso tirar, né? Então, por exemplo, retirei ali, agora a gente vai indo para as quinas, né, do cachorrinho. O bigode também é uma parte que você precisa sempre atentar, porque bigode deixa o rosto quadrado, então quanto mais curto for o bigodinho, mais redondinho a cara acaba ficando. Então você sempre traz esse bigode para frente e com a sua tesoura posicionada na forma inversa, você vem vindo para frente e aí você consegue um acabamento bacana. Aí agora com a tesoura do tubarão eu tiro realmente essa base que está ali tirando o redondo, né? Então aquela quina que ficava eu corto ela e é isso que vai dar um acabamento mais circular para a cabeça. O meu cachorrinho começou a dar um leve show, né? Começou a dar um trabalhinho, né? Que é normal de York. Ela não gosta do barulho da tesoura no rosto dela, então o Dudu tá me ajudando ali. A guia tá ajudando na contenção e o Xande tá lá sofrendo com o Spitz, querendo morder ele. Então é vida de banho e tosa, gente. É assim que funciona, não tem luxo nenhum. É tiro, porrada e bomba. A gente trabalha mesmo pra caramba, pessoal. A gente tem um fluxo de atendimento muito grande, tanto é que a gente está sempre reajustando o preço, porque a gente, ponto número 1, a gente não encontra profissional de qualidade para trabalhar com a gente. Ponto número 2, a gente tem um custo para fazer um serviço, então quanto mais atendimento a gente tiver, mais prejuízo teoricamente a gente vai ter com gastos, entendeu? Então a gente vai gastar mais com produto, mais com água, mais com shampoo. Então a gente prefere realmente otimizar tempo e cobrar mais por animal, entende? E isso vai fazer com que a gente lá na frente tenha um posicionamento melhor, porque assim a gente consegue preservar um padrão de qualidade, entendeu? Então eu, na minha posição de gestor, eu trabalho para treinar profissional, otimizar atendimento e captar novos profissionais, entendeu? Então a gente tem assistência de todos os lados, entendeu? Então a gente tem uma recepcionista
cuidando do atendimento, tem uma pessoa cuidando do financeiro, eu cuido muito da parte do marketing e das estratégias, né? Ou seja, eu querendo ou não acabo assumindo o cargo de liderança, então tudo que eu coloco na mesa e falo pra galera, olha, vamos fazer isso, que isso vai ser benéfico pra gente, a galera sempre dá 100% de apoio e a gente sempre dá continuidade pra tudo, entendeu? Então são coisas assim muito relevantes, porque trabalhar com cachorro, gente, é algo extremamente difícil. E você não acha uma pessoa boa para trabalhar com cachorro assim, do dia para a noite, né? Essa pessoa ela demanda de muito tempo para aprender uma coisa tão simples como fazer um rostinho de York, como vocês estão vendo nesta videoaula. Que é uma coisa muito, para mim aparentemente parece ser algo simples, mas é porque eu já estou há um bom tempo fazendo isso. Para quem está começando e para os profissionais novos que a gente contrata, né? Inclusive a gente tem 2 profissionais que são muito novos, que têm muita pouca habilidade e eu tenho já consciência que eles não vão aprender rápido. Então é aquela questão de estar treinando a pessoa, conversando com a pessoa, estimulando, dando bastante autonomia e autoridade para ela desenvolver um trabalho e tendo a consciência que não é em 1 mês, em 2 meses que esse tutor vai estar pronto assim para fazer o mesmo trabalho que eu faço, o mesmo trabalho que o Alexandre faz, o mesmo trabalho que a Amanda faz. Então tudo isso demanda bastante tempo mesmo, entendeu? Então, tosar cachorro é algo realmente demorado, que se a pessoa não tiver realmente muito amor pela profissão e não se dedicar assim efetivamente, ela dificilmente dá continuidade à carreira ou consegue se desenvolver como um bom profissional. Entendeu? Eu vejo muitos profissionais aí desistindo da atividade por realmente ser insatisfeito e não querer realmente trabalhar. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estou aqui instruindo vocês, dando informações para vocês, o Dudu que está aí nesse vídeo me ajudando a segurar o cachorro, ele também está sendo educado, entendeu? Estou repassando informação para ele, estou falando com ele, estou explicando para ele como é que faz o cachorro, como lidar com o cachorro que não deixa mexer no rosto, como lidar com o cachorro que está querendo morder, como lidar com um cachorro que tem nó pra caramba e você não sabe nem por onde começar para tirar nó. Eu, por exemplo, preciso ensinar ele como cobrar, entendeu? Afinal, todo o atendimento que ele faz em um dia, isso interfere diretamente na remuneração dele. Então, ele tem a consciência que se ele não produzir, ele não ganha. Então, isso tira dele um cargo de se encostar, entendeu? Então, ele olha muito para mim, ele olha muito para Alexandre, ele olha muito para Amanda e vê, pô, eu preciso estar no mesmo nível desses caras. Então, eu vou começar realmente a me esforçar. Tá bom? Então uma técnica muito simples, uma questão de tosa muito básica, que para mim pode ser algo prático, mas eu tenho certeza que para muita gente é difícil, e quando o animal não colabora, acaba ficando muito mais difícil ainda, então o profissional acaba se frustrando de uma forma muito grande. E eu não posso permitir que esse profissional que está trabalhando comigo, ele fique frustrado por não conseguir. Eu preciso estar sempre motivando ele a querer conseguir mais, sempre mais, porque é isso que vai fazer com que ele se diferencie aí dentro de 3 meses, 5 meses ou até mesmo 1 ano, né? Então eu vejo muito bem a evolução, por exemplo, do Maicon, que quando começou a trabalhar com a gente não tinha conhecimento nenhum, entendeu? Basicamente, e hoje ele consegue fazer uma tosa bebê, entendeu? Ele consegue fazer penteado, ele consegue mexer com cachorro de pelagem longa e tem um acabamento extremamente perfeito, ele desenvolveu técnica, mão. Então tudo isso foi realmente tempo investido da minha parte para com ele e um tempo da parte dele para comigo. Então a gente juntou essa ambas dedicação, o que fez com que ambos melhorassem e crescessem. Porque ao mesmo tempo que ele está melhorando a técnica dele, eu estou melhorando a minha forma de ensinar, entendeu? Então eu percebo essas coisas e atrelo tudo isso ao meu portfólio de ensino. Quando eu viajo para dar uma palestra, eu já sei como ensinar para um profissional que está começando, eu já consigo identificar, por exemplo, qual é a dificuldade desse profissional, entendeu? E o mesmo vale também para a questão de relacionamento. Eu percebo, por exemplo, que tem muitos donos de banho e tosa que tem muita dificuldade em se relacionar com seus funcionários. E sabe por que isso acontece? Porque eles olham para o funcionário como um problema ou não como alguém que veio para colaborar. É como quando chega um cachorro cheio de nó ou quando chega um chow-chow para tomar banho e os profissionais olham para ele e falam: meu Deus do céu, entendeu? Vê o animal como um problema. O que a gente tem que fazer é inverter isso. O profissional, quando ele vê um animal com um nó, ele tem que ver a possibilidade de aumentar o seu ticket médio, entendeu?
Então, é essa forma de pensar e de vislumbrar a profissão que fazem a gente ter a diferenciação que a gente tem hoje, entendeu? Então, a gente está há 3 anos no mercado, a gente teve uma rotatividade muito grande de profissional. Hoje a gente conseguiu estabilizar um faturamento médio mensal considerável, a gente conseguiu melhorar a nossa cartela de clientes e a gente conseguiu também melhorar a remuneração dos profissionais, que eu acredito que isso é extremamente relevante para qualquer profissional que trabalhe com prestação de serviço. A pessoa que está prestando o serviço, e quando ela presta um serviço de altíssima qualidade, ela não pode ganhar menos do que outro profissional que esteja no nível abaixo, entendeu? A pessoa tem que estar sempre aumentando seu valor, aumentando a valorização do seu trabalho perante o seu cliente, para fazer com que, consequentemente, esse cliente acabe pagando mais, né? Porque, gente, de modo geral, o que eu sempre costumo dizer, é melhor você fazer 5, 6 cachorros por dia do que você fazer 10. Porque se você fizer 6 bem feito, você vai conseguir cobrar bem, você vai passar uma experiência melhor para o animal, você vai conseguir se comunicar melhor com o cliente. Então, no final das contas, o que importa é o tanto de dinheiro que entrou no caixa e não o tanto de animal que foi atendido. Então, eu demorei muito tempo para criar realmente essa percepção do que é de fato o valor. E aí, depois que eu acabei entendendo isso, consegui dar continuidade para isso e realmente trabalhar isso, eu nunca mais parei, entendeu? Então, o meu foco ele é 100% construção de marca, é focado na captação de novos clientes, é focado em treinamento de profissional e, paralelamente a isso, eu produzo conteúdo para vocês aqui, porque eu preciso ter vocês como contato, né? Contato ali rápido. E, além disso, eu também consigo, né? Atender um ou outro cliente aí durante a semana. Lembrando que faz mais ou menos uns 5, 6 meses eu parei de atender, né? Eu continuo atendendo o cliente mais 2 a 3 vezes no máximo na semana, que é o que a minha agenda permite que eu consigo fazer, cobrando sempre um valor acima, porque eu acredito muito na questão da meritocracia e da hierarquia dentro de uma empresa, tá bom? Independente do nicho que você atue, né? Se for pet shop, salão de beleza, dentista, enfim. O profissional que está há mais tempo, o profissional que desenvolveu mais contato, o profissional que cresceu mais, ele consequentemente ele deve, por obrigação, cobrar um pouco a mais do que os outros, entendeu? Porque isso é uma questão de reciprocidade, entendeu? É algo que você está emitindo há tantos anos, né, para as pessoas, para os clientes, que chega um ponto na sua vida que isso precisa começar a voltar para você. Então eu acredito muito nessa lei de dar para receber, entendeu? Então você passa um longo período da sua vida emitindo informação, atendendo o cliente, criando um cardápio de serviço, criando um portfólio de trabalho, e em determinado pico de sucesso, digamos assim, você começa a aumentar realmente a sua margem e fazer o mínimo possível para se ganhar o máximo possível, que é a regra básica de sobrevivência de qualquer empresa, de qualquer empreendedor, de qualquer profissional, tá bom? A diferença é que as pessoas às vezes têm muita pressa em querer ganhar muito rápido e isso dificulta muito o trabalho, né? Bom, pessoal, acredito que eu esteja falando demais aqui, mas é que eu estou apresentando o meu ponto de vista, porque não é só tosar cachorro, tá bom? Mas eu acredito que enquanto eu esteja falando e vocês estejam vendo, vocês estão criando 2 pontos de vista em relação a mim e em relação ao trabalho. Você está aprendendo uma coisa simples de arredondar um roxinho e ao mesmo tempo você está criando uma visão profissional aí do seu trabalho, tá bom? Pessoal, se você gostou dessa aula, eu quero que você tire um print dessa tela, que você marque lá no Instagram, conta para os outros, me ajuda a espalhar essa corrente aí da comunidade G-Grum. Eu quero dizer que eu sou muito feliz por ter você aqui assistindo este conteúdo e que isso é extremamente relevante para mim, tá bom? Espero que vocês tenham tirado o máximo de proveito, tá bom? Não esquece de deixar o seu feedback, me contar o que você achou disso. Eu quero dicas para próximas aulas, tá bom? O cachorrinho começa a dar show sempre no finalzinho para fazer as coisas. Graças a Deus não cagou, não mijou, não mordeu. É bonitinho, ficou com uma expressão bacana, tem toda a técnica. Assista essa aula várias vezes até você pegar a mão, tá bom? Um beijo no coração de vocês, sejam todos muito, 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 muito felizes e até a nossa próxima aula, beleza? Um beijo!